Bom dia, boa tarde e boa noite. O título do trabalho que será apresentado é O uso de microsimulação para alteração do tráfego urbano, estudo de caso na cidade de Joinville. Este trabalho foi submetido para o Congresso Rio de Transportes 2020 na categoria de artigo científico. Eu sou Daniel Matei, engenheiro de transportes e logística, e este trabalho foi feito em conjunto com a doutora Franciele Hedler Stout, da Universidade Federal de Santa Catarina. A cidade de Joinville localiza-se no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. A região que foi definida como escopo para desenvolver a pesquisa deste trabalho fica no norte da cidade de Joinville, entre os bairros Santo Antônio e Bom Retiro, como pode ser visto na figura à direita. O Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville, IPUJ, realiza o ranqueamento das vias da cidade com o maior fluxo de tráfego a partir de dados fornecidos pela plataforma do software Waze. O foco deste trabalho foi o trecho da Rua Dona Francisca, situado entre os números 1 e 2 da figura, que foi considerada a via mais congestionada de Joinville no ranking do IPUJ no início de 2019. Devido ao importante sistema viário desta região, com principal foco na rotatória destacada pelo número 2, o escopo do trabalho abrange todas as vias destacadas em vermelho. Na figura também é possível verificar os sentidos de tráfego permitidos pelas vias atualmente em verde e a localização dos semáforos e dos pontos onde foram realizadas as contagens de tráfego. Para atingir os objetivos do trabalho, foram seguidos os seguintes passos. Primeiro, foi feito o levantamento bibliográfico. Segundo, a definição do escopo. Depois, o levantamento de dados. Então, a elaboração dos cenários, a definição de critérios para a análise dos resultados e a avaliação dos resultados. Os indicadores utilizados foram a duração de viagem, o tempo perdido e o tempo de espera. Para determinar os fluxos nas vias do escopo, realizou-se a contagem de 20 movimentos. A contagem ocorreu nos horários de pico da manhã, 7h30 às 8h30, e da tarde, 17h30 às 18h30, em terças, quartas e quintas-feiras dos meses de março e abril de 2019. Alguns fluxos foram obtidos por radar, em verde na figura, e outros calculados com base nos resultados das contagens, em vermelho. No total, foram obtidos 24 fluxos, classificados de A a Z na figura. Além disso, também foram cronometrados os tempos semafóricos. Observando as médias dos tempos de viagem representadas por barras azuis na figura, é possível verificar que algumas rotas possuem tempo médio de viagem bastante elevados, e que as maiores médias de viagem ocorrem no período da tarde. As rotas com média de tempo de viagem maior que 2.000 segundos, que serão usadas como foco para o desenvolvimento das propostas de melhoria do tráfego, são a 16, a 19, a 24, a 25, a 26, a 31, a 33 e a 9. Destas rotas, somente a 25 e a 26 têm tempo maior de 2.000 segundos no período da manhã. A figura demonstra os trajetos de cada uma das 8 rotas. A partir do resultado da simulação e da avaliação in loco, verifica-se que o elevado tempo de viagem relacionado às rotas 24, 25 e 26, que têm início na rua Rui Barbosa, ocorrem pelo fato de que no período da tarde o fluxo de veículos que vem da rua Dona Francisca Norte e entra na rotatória é muito grande, o que dificulta a entrada na rotatória dos veículos que estão na rua Rui Barbosa. Adicionalmente, é possível verificar que, exceto as rotas 26 e 33, todas as outras têm parte do seu trajeto na rua Dona Francisca, que é o ponto focal do nosso trabalho.
Particularmente, a intersecção destacada em vermelho na figura da Rota 16 é um ponto crítico da Rua Dona Francisca. Esta figura demonstra a situação desta intersecção em um momento da simulação. Este é um dos pontos principais a serem considerados nas propostas de melhorias dos cenários futuros. A proposta 1 tem o objetivo de controlar melhor os fluxos de veículos na intersecção, incluindo um semáforo a fim de evitar que os veículos tenham que ficar parados no meio da via e dando para cada um o tempo de passagem. O detalhamento da proposta é apresentado na tela. Na proposta 2, além da inclusão do semáforo na intersecção da Rua Iguaçu com a Rua Dona Francisca, propõe-se um binário da Rua Iguaçu com a Rua Arno Valdemar Deller, representado por setas em vermelho na figura. Essa alteração tem o objetivo de melhorar o problema do elevado número de veículos que desejam cruzar a Avenida Dona Francisca para a Rua Iguaçu. O detalhamento das alterações propostas pode ser visto na figura. O cenário 3 propõe alterações de sentido nas ruas Vice-Prefeito Carlos Luiz Garcia para eliminar os veículos parados em meio à Rua Dona Francisca, evitando também a implantação do semáforo dos cenários 1 e 2. Adicionalmente, a Rua Dona Francisca tem sentido único após a intersecção, representado pelas setas em vermelho na figura, com o objetivo de dar mais fluidez ao fluxo de veículos. O gráfico demonstra o resultado das simulações nos cenários atual 1, 2 e 3, com os indicadores de duração de viagem e tempo perdido. Pode-se observar que algumas melhorias pontuais foram alcançadas na simulação dos cenários. Por exemplo, no cenário 2, todo o fluxo da Rota 25 é alocado na Rota 26. E mesmo assim, a média de viagem da Rota 26 no período da manhã e da tarde são reduzidos. Porém, o mesmo não observamos no fluxo da Rota 9, que é alocada no cenário 2 na Rota 11, o que eleva consideravelmente o tempo de viagem. Neste gráfico, podemos verificar que o cenário que teve a menor média de duração de viagem geral foi o cenário atual. Ao analisar mais profundamente os resultados, verificou-se que a inserção do binário e o estabelecimento de somente um sentido para determinadas vias fez com que algumas diversas rotas convergissem para as mesmas ruas, aumentando o fluxo e o tempo de viagem. Em relação ao ponto crítico da intersecção da Dona Francisca com a Rua Iguaçu, nenhum dos cenários demonstrou melhoria no tráfego, sendo possível concluir que a inclusão de um semáforo não é uma alternativa a ser considerada para a problemática local. O cenário 2 apresentou melhorias pontuais, mas que na média não justificam a sua implementação. Como não foi encontrada uma solução para o problema, sugere-se manter o estado atual de tráfego na região até que se façam simulações e análises de novas propostas. Algo que se pode destacar deste trabalho é a importância da simulação para a análise de alterações de tráfego, visto que a implementação direta destas propostas, sem simulação, poderia ter incorrido em prejuízos aos cofres públicos e à população. Obrigado a vocês que prestigiaram esta apresentação. Convido a todos a fazerem também a leitura do trabalho escrito. Agradecemos também ao Rio de Transportes pela oportunidade de apresentar este trabalho e desejamos a todos um ótimo congresso.